Hoje você vai conhecer um dos 3 fatores que adoecem nós seres humanos e como superá-lo para que a gente possa ter a saúde e qualidade de vida que a gente sempre sonhou. Primeiro, quando a gente fala de imunidade baixa, a gente não está falando de saúde, senão você não estaria aqui buscando formas de não adoecer, tá? E só existem 3 formas com que esse adoecimento aconteça. Hoje você vai saber uma delas. Então já nos segue, ativa o sininho para que você possa receber os próximos vídeos e entender esse tripé que sustenta a nossa saúde, tá? Hoje nós vamos começar falando por um dos fatores que matam 9 milhões de pessoas precocemente todos os anos. Ou seja, pessoas que poderiam viver mais, com mais qualidade, mas que não vivem, porque esse fator está nos tirando a vitalidade. E ninguém fala sobre isso, você não escuta a Organização Mundial da Saúde falando sobre isso, que são os tóxicos ambientais. Infelizmente, a modernidade nos trouxe muita coisa que prejudica a nossa saúde e qualidade de vida, né? E os tóxicos são uma forma que está nos adoecendo. Então, o alumínio que a gente encontra no desodorante, que tem relação com diversas doenças, inclusive neurodegenerativas, como Alzheimer. A gente tem aí mercúrio, chumbo e outras centenas, milhares de tóxicos que a gente encontra em tudo que a gente conhece. Então, os cosméticos têm mais de 900 substâncias tóxicas, os alimentos que a gente consome hoje em dia, tudo cheio de agrotóxico, tudo cheio de pesticida, o ar que a gente respira, gente, inclusive, o ar que a gente respira é um dos principais fatores de toxicidade do nosso corpo, a água que a gente bebe. Se a gente parar para pensar, eu brinco com os meus pacientes que a gente enlouquece. Então, a gente, de certa forma, pode diminuir o impacto desses tóxicos na nossa vida. A gente pode zerá-los? Dificilmente, porque a gente respira. Então, uma das coisas que você tem que raciocinar é o quanto de toxinas eu entro em contato. Será que os alimentos que eu consumo, eu estou consumindo os orgânicos? Se não, será que eu tenho a forma correta de eliminar esses tóxicos dos meus alimentos? Será que eu não estou usando muitos cremes e cosméticos, produtos de limpeza que a gente usa na nossa casa, cheio de tóxico para nós? Ou seja, são substâncias, gente, que a gente chama de xenobióticos, substâncias estranhas à vida. O nosso corpo não reconhece. E bem ou mal, essas substâncias, elas vão tirando a nossa vitalidade. Elas vão enfraquecendo o nosso organismo. E isso nos predispõe a uma série de doenças, tanto agudas quanto crônicas. Muitas pessoas já podem falar assim, nossa, mas a gente entra em contato com patógenos, por exemplo, né, as bactérias, os vírus, e por isso a gente fica doente. Eu já mostrei, né, nas outras redes, mostrando, né, a realidade. Pouco importa os patógenos, o que importa é a sua saúde, realmente. Né? Eu já mostrei, inclusive, uma pesquisa, na verdade, umas gêmeas siamesas, elas eram grudadas pelo quadril. Elas tinham 2 troncos, mas um único quadril. Ou seja, elas compartilhavam o mesmo sistema circulatório, né? E houveram várias vezes em que uma só ficou doente e a outra não. Ou seja, o vírus, o micro-organismo estava percorrendo no corpo das duas, mas só uma ficava doente. Por quê? Porque existe, né, uma série de fatores ligados ao adoecimento. E o patógeno, ele não é a principal causa de adoecimento, né? Se o seu corpo estiver fortalecido, dificilmente, mesmo você entrando em contato com o patógeno, você vai adoecer. Já parou para pensar sobre isso? Então, fica aqui a nossa esse primeiro fator que adoece, tem matado milhões de pessoas. E se você não começar a reduzir, né, os tóxicos na sua vida, você também vai ter prejuízos. Né? A nossa vitalidade, ela já está sendo roubada por conta disso. Existem pesquisas mostrando que existe
microplásticos no cérebro de pessoas que moram em São Paulo. Existem pesquisas mostrando uma série de coisas que vocês achariam absurdas relacionadas aos tóxicos. Então, eu tenho um vídeo no canal aqui, inclusive, que fala, a pergunta é, eu estou intoxicado? Então já faz esse teste, eu vou deixar o link aqui embaixo, já faz esse teste para ver se você está intoxicado, se você tem sinais de intoxicação, não aguda, gente, eu não tô falando assim que você tá consumindo uma coisa, um veneno, você vai morrer, não, eu tô falando que você tá entrando, sabe, em contato com um pouquinho cada dia e isso vai tirando a sua vida aos poucos, sem você perceber. Então fiquem alerta, comecem a mudar o estilo de vida, busquem por coisas mais naturais possíveis. Então hoje aqui em casa eu utilizo desodorante sem alumínio, os shampoos são mais naturais, os cremes que eu passo no corpo são naturais, o meu alimento é orgânico. Se você não puder, tem que aprender formas de desintoxicação, no meu Instagram tem, você vai encontrar muitas coisas por aí sobre isso, usar bicarbonato, usar limão, usar vinagre de maçã, fazer a fervura do alimento, tudo isso ajuda a reduzir esses tóxicos, tá? Fica para um outro vídeo esse assunto, mas proteja-se, proteja a sua saúde e sua qualidade de vida em relação a isso, tá? E eu te espero no próximo vídeo pra gente falar do segundo fator de adoecimento que mata 13 milhões de pessoas ao ano. Até a próxima! Fiquem aqui no nosso canal, curta, compartilhe, porque conhecimento é uma forma de proteção. Compartilha com quem você ama. Até a próxima!